Caros amigos, bem-vindos à minha aula 1. O tema desta aula é cálculo de horas extras e reflexos, ok? Onde eu vou ensinar para vocês a parte conceitual. Eu vou ensinar a estrutura de cálculo, né? Bom, você deve estar pensando assim, pô, mas quando fala cálculo de horas extras e reflexos, a primeira ideia que vem na cabeça é a ideia da parte matemática, né? Fazer a conta propriamente dito. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês com a minha experiência de mais de 20 anos que eu dou aula na parte de cálculo, né? Todo cálculo, ok? Ele é composto, na verdade, de duas partes. Uma parte é a parte conceitual, né? Onde você vai qualificar e quantificar os dados a serem utilizados. E a parte 2, né, a segunda parte do cálculo, é a conta propriamente dita, né? Tá certo? Então, para saber como se faz um cálculo, você não precisa já de início pegar a calculadora e sair fazendo a conta. Você pode entender, primeiramente, entendeu? O conceito, o que é aquilo, né? Na verdade, é o que eu percebo nos meus cursos, que a grande dificuldade das pessoas em geral, entendeu? Das pessoas que participam do curso, né? Ok? É entender a parte conceitual, principalmente nessa parte de cálculo de horas extras e reflexos, entendeu? É entender o conceito, porque é tanto reflexo sobre reflexo, né? Entendeu? Tanta conta assim, uma base de cálculo em cima de base de cálculo, que as pessoas acabam se confundindo muito, né? Por isso que eu desenvolvi essa explicação de uma forma bem simplificada, de uma forma bem didática, de uma forma que eu consideraria assim, mais ou menos no formato cartilha, entendeu? Começando do A, depois o B, depois o C, a gente indo passo a passo para você entender de uma forma totalmente compreensível, né? Como que se faz esse cálculo, qual é a estrutura de cálculo de horas extras e reflexos. Claro que a hora que você acabar de assistir esse vídeo, você não vai ainda saber fazer a conta, ok? A matemática da como é que se calcula uma hora extra, como é que se calcula o DSR, porque isso será objeto dos meus próximos vídeos, ok? Isso está, na verdade, está em outros vídeos, né? Eu gostaria que você sugeriria, né, que você pesquisasse pela internet, tá certo? Mas uma coisa eu tenho certeza, a hora que você acabar de ver esse vídeo, você vai entender com total clareza, entendeu? Essa estrutura de cálculo de horas extras e reflexos, o que te permitirá, inclusive, até interpretar legislação, jurisprudência, inclusive até cálculos elaborados por outras pessoas, ok? Bom, então, indo direto agora para a explicação, eu gostaria de primeiramente destacar essa linha pontilhada onde eu estou passando o mouse aqui, tá vendo? Por favor, eu pediria que vocês sempre acompanhassem onde eu estou passando o mouse, ou onde está o cursor. Por exemplo, tem aqui agora, olha, eu estou andando com o cursor, né, certo? Com a caixa de seleção, né? Eu estou andando com o cursor, então vocês coloquem sempre onde eu estou passando o mouse ou onde estou posicionado com a seleção aqui do cursor, ok? Então, neste momento, tá, eu gostaria que você prestasse atenção, olhasse aqui onde eu estou passando o mouse, tá vendo? Nessa linha pontilhada. Essa linha pontilhada, a finalidade dela, tá, é dividir o cálculo, esse cálculo de horas extras em reflexos, né, essa parte conceitual, né, para você entender a estrutura, é dividir em duas partes, tá certo? É dividir em duas partes, né? Porque para que seja fácil o entendimento, você tem que sempre que visualizar primeiro grupo de reflexos que ocorre diretamente sobre as horas extras e depois o que estas horas extras projetam nas demais verbas, né? Ok? As verbas que elas projetam em seus reflexos, melhor dizendo, né? Bom, então, seguindo esta linha, tá? Eu gostaria que você focasse onde eu estou com o cursor e o mouse aqui agora, que está escrito o valor das horas extras. Bom, este valor das horas extras do mês, tá? Eu estou colocando em uma linha só, né? Mas na verdade você poderá ter um cálculo onde você tem um período de um ano, dois, três ou até mais, né? Tá certo? Eu peguei aqui apenas uma linha para ficar mais fácil de você acompanhar a explicação. Bom, então vamos partir do pressuposto neste momento que você já tem o valor das horas extras do mês, tá?
que seja, sei lá, R$500, R$1.000, seja o valor que for. Você já tem este valor. Qual é a próxima etapa do cálculo na sequência que eu quero explicar para vocês? É calcular o DSR, né, que é o descanso semanal remunerado, né? O primeiro reflexo, vamos assim dizer, é o DSR, também conhecido como integração da hora extra no DSR. Então, você dizer reflexo de DSR sobre hora extra ou integração da hora extra no DSR é a mesma coisa, tá bom? Como eu falei para vocês, né, a parte matemática, o cálculo propriamente dito, a gente vai ver isso em outros vídeos, né? Neste vídeo eu vou ensinar para vocês a estrutura de cálculo através desse modelinho esquemático aqui. Bom, então você tem as horas extras de determinado mês, aí você calcula o DSR sobre essas horas extras, é o primeiro reflexo, ok? E guarda estes dois valores, porque você vai utilizá-los para cálculo dos reflexos seguintes, que são o quê? FGTS, INSS e Imposto de Renda retido na fonte. Bom, eu coloquei aqui uma célula, tá, onde eu estaria indicando a soma das horas extras mais o DSR. Mas, na verdade, essa soma de horas extras mais DSR, você vai usar, tá, para cálculo do INSS e do Imposto de Renda retido na fonte. Porque, segundo a OJ, né, Orientação Jurisprudencial 394, não se aplica FGTS, não incide, né, FGTS sobre a DSR decorrente de hora extra, tá certo? Então, incide FGTS sobre as horas extras? Sim, mas incide FGTS sobre o DSR decorrente das horas extras? Não, não incide, ok? Segundo a orientação jurisprudencial 394, não incide. Muito bem, então essa seria, digamos assim, a parte 1 do cálculo, né? Que é o que está em cima da linha, tá certo? É o que está em cima da linha, pontilhada, é a parte 1 do cálculo. Então, para você fazer o seu cálculo direitinho, sem nenhum erro, sem nenhum problema, primeiro você faz a parte 1 do cálculo, que é o que está na linha, acima da linha tracejada, tá certo? Feito isso, essa parte do cálculo morreu. Depois a gente tem que somar tudo no final, claro. Somar, subtrair os descontos, né? Mas a estrutura do cálculo está montada na primeira parte, né? Você tem o valor das horas extras de cada mês, calcula o DSR, e sobre essas verbas, né, você vai fazer as incidências, né? O FGTE, na verdade, você somaria as duas verbas para efeito do INSS e efeito do imposto de renda retido na fonte, exceto para o FGTS, que só incide sobre as horas extras. Então, essa é a parte 1 do cálculo. Bom, agora você esquece e vamos para a parte 2. Estou andando com o cursor aqui. Bom, a parte 2 do cálculo é o que está abaixo da linha tracejada, né? Certo? Essa parte 2 do cálculo, ela tem como base o quê? As quantidades de horas extras, né? A gente vai utilizar essas quantidades de horas extras, né? Que é a soma, na verdade, né? As quantidades de todos os meses, né? Certo? Que servirão de base. Na verdade, a gente vai pegar essas quantidades de horas extras e vai calcular médias, né? Em cima delas, tá certo? De forma a produzir esses reflexos aqui, que seria férias, 13º e aviso prévio. Bom, essas eu digo médias, né? Porque para cada verba dessa, para cada reflexo desse, né? A gente vai ter um cálculo diferente, né? Por exemplo, férias, a média é composta de um determinado período, né? Que é o período aquisitivo, certo? 13º salário tem um outro critério, aviso prévio tem um outro critério, tá certo? São critérios distintos para cada uma dessas verbas aqui. Mas todas elas vão ter como base as quantidades de horas extras, ok? Então agora você esquece a parte que está acima da linha tracejada. O que nos interessa aqui é apenas a quantidade de hora extra que a gente vai calcular, tá certo? Em cima do salário do trabalhador, ok? Tendo como base a média dessas quantidades de horas extras. Muito bem.
Uma vez que você já calculou esses reflexos, né, que você já produziu estes reflexos, o próximo passo é calcular o DSR, né, sobre agora especificamente essas verbas, né, sobre férias, 13º e aviso prévio, ou seja, DSR sobre o reflexo dos reflexos de férias, né? Não é isso? Porque, olha, essas férias aqui, por exemplo, ela não é um reflexo das quantidades de horas extras? É, né? O 13º também, ok? Então, se essas verbas são reflexos das horas extras, ao calcular o DSR sobre essas verbas, a gente estará calculando o quê? Reflexo dos reflexos de férias, 13º e aviso prévio no DSR, certo? Ok? Deu para entender? Ficou claro? É reflexo dos reflexos, né? Porque a gente está tendo como base de cálculo o quê? Essas verbas que a gente calculou no passo anterior, que são reflexos das horas extras. Portanto, daí a gente usar o termo, né? Reflexo dos reflexos. Ok? Bom, quem tiver alguma dúvida, tá? No topo da planilha ali tem os meus dados, né? Meu nome, meu site. Basta você acessar, ok? E acessando o meu site, tem lá meu e-mail de contato, telefone, meus dados. Você pode me mandar suas perguntas, suas dúvidas, se não for claro alguma coisa para você nesse vídeo. Tudo bem? Bom, na sequência, então, a gente vai fazer aquele mesmo cálculo, né? Que a gente já conhece da parte 1, né? Você vai somar aqui os reflexos de horas extras e DSR e fazer as incidências, né? Certo? De FGTS, INSS e Imposto de Renda. Lembrando, tá, que esses itens que você está vendo em amarelo aqui, tá vendo que eu estou grifando, que eu estou clicando com o mouse aqui agora, certo? Esses que estão na cor amarela, eles não se aplicam sobre os itens da linha em que eles estão, né? Tá certo? Então, por exemplo, no caso do aviso prévio indenizado aqui, ele não tem a incidência do imposto de renda retido na fonte, tá vendo? Ó? As férias, ela não tem incidência de nenhum desses itens. Não tem FGTS, não tem INSS e não tem imposto de renda retido na fonte. Já o 13º tem incidência de tudo, né? Tem FGTS, tem INSS e tem imposto de renda retido na fonte também, tá? Se você quiser saber como é que faz o cálculo de cada um desses itens aqui, começando pela hora extra, ok? Está aqui em cima, né? Onde eu estou com o mouse aqui agora, passando o mouse. Hora extra, DSR, cálculo de FGTS, INSS, imposto de renda. Estes reflexos aqui embaixo, que são os reflexos de férias, 13º e aviso prévio calculado em cima das horas extras, né? Das quantidades de horas extras. Enfim, toda essa parte matemática do cálculo, por favor, pesquise pelo YouTube, né, os meus outros vídeos, ok? Neste vídeo aqui, o que eu queria mostrar para vocês é a parte conceitual. Eu vou dar uma minimizada aqui na tela para que você tenha uma visão do conjunto, né? Ó, vamos lá. Só um minutinho. Deixa eu acertar um tamanho aqui que fique aparecendo tudo para você. Tudo bem? Então, em resumo, né, o que você tem? Ó, vai acompanhando onde eu estou passando o mouse. Você tem horas extras, sobre as quais incide DSR. Destas verbas, hora extra mais DSR recebe a incidência do INSS e de imposto retido na fonte. E o FGTS incide somente sobre as horas extras, segundo a OJ 394, que está destacada aqui. Essa é a primeira parte do cálculo. Feita essa parte do cálculo, você vai para a parte 2, onde você vai utilizar as quantidades de horas extras para calcular férias, 13º e aviso prévio, que por seu turno também tem a incidência do DSR.
que por sua vez também recebem a incidência do FGTS, INSS, Imposto de Renda retido na fonte, conforme eu já expliquei, tá certo? Isso é só um resumo que eu estou fazendo agora, né? Então eu vou aumentar de novo aqui o tamanho, né? Vou voltar para 100%, tá certo? E é isso, pessoal. Mais uma vez eu reitero, né? Se você quiser falar comigo, acesse meu site, onde tem meu fone de contato, meu e-mail e todas as minhas páginas de trabalho que eu utilizo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Muito obrigado a todos.